Vamos agora por um giro pelas principais notícias da manhã. O antagonista. E a gente segue esse giro de notícias, trazendo, como vocês já estão acostumados, às sextas-feiras, fazendo um giro pelas notícias e uma análise com o nosso repórter, comentarista, chefe de redação, Wilson Lima, que já está aqui com a gente no Meio Dia em Brasília. Vem para cá, Wilson. Tudo bom, Kis? Como é que você tá? tá? Tudo jóia, tudo certo. Boa tarde para vocês, enfim. Graças a Deus é sexta-feira, já diria outro colega, né, Kis? Especialmente essa semana, né, Wilson? Que semana tumultuada foi essa? Pra gente, pra polícia, pra sociedade, pra todo mundo, né? Wilson, vamos começar falando sobre cartão corporativo? Ontem saiu a notícia em relação ao cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro, de gastos aí na casa dos 23 milhões de reais. Mas o Wilson vai fazer uma análise mais detalhada sobre isso, comparando os gastos entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente Lula nas gestões anteriores. É isso mesmo? Então, Kis, o que ocorre? Com a divulgação dos dados, né, o PT trabalhou muito pela divulgação desses dados, enfim, ficou em cima durante 4 anos. Só que quando você analisa os dados de forma mais global, pegando aí os governos Dilma, Lula e o governo Michel Temer, você vê que essa divulgação foi meio um tiro no pé. Porque, vamos colocar aqui na tela, por gentileza? Pode subir aí, Matheus? Porque, no final das contas, o que o Bolsonaro gastou foi até menos que os seus antecessores do PT, né? Ele só gastou mais do que o Michel Temer. Então você percebe que assim, o PT trabalha por uma narrativa de que o Bolsonaro gastou muito, só que assim, se você for comparar com o PT, até que ele foi um pouco mais econômico. Obviamente que gasto de cartão corporativo é uma excrescência, porque você, literalmente, assim, é o teu dinheiro, é o seu dinheiro que está sendo usado para luxos do Poder Executivo e também para todo o staff do presidente da República, entendeu? Por exemplo, nós publicamos ontem que só em um restaurante da periferia de Boa Vista, sabe, foi gasto aproximadamente 110 mil reais em um único dia. Então, é algo que precisa ser explicado, e esse caso, Kis, ele vai ser alvo de investigação dos órgãos de controle. Já tem um núcleo ali da CGU de olho nisso, que pode até tentar buscar o ressarcimento desses gastos com o cartão corporativo. Eles estão ainda analisando como fazer isso, mas tem muita coisa que chama atenção. Só para a gente ver aqui os dados, só para a gente fazer a comparação, ó. No primeiro governo Lula, né? No primeiro governo, perdão, o Lula gastou 22 milhões, né? O Bolsonaro gastou 27. Enfim, só para a gente ter uma ideia aí do que enfim, desse uso indiscriminado de dinheiro público, né? Infelizmente, isso não é novidade no governo Bolsonaro, isso já vem de outros governos. Agora, é isso, né? A política ela é muito dinâmica, né? Então, Kis, o que ocorre? Quando você tem uma situação hoje, você tem que pensar muito no futuro. Porque a pedra que você joga no teu adversário hoje pode voltar para você no futuro. Né? É verdade. Teve um gasto que me chamou a atenção, pelo menos, foi o R$ 8.600 com sorvete, em uma sorveteria. É um gasto alto para uma sorveteria quando a gente coloca proporcionalmente, né? Sim. Enquanto a gente, como cidadão, eu imagino que na minha vida inteira eu não gastei R$ 8.000 em sorveteria. Imagino que você também, que está nos assistindo, também não deva ter tido esse gasto tão exorbitante aí, muito menos em 4 anos, né? É um gasto alto. Mas assim, em geral, esse episódio dos cartões corporativos, ele denota, a gente chega à seguinte conclusão. Infelizmente, o gestor público ele não tem o zelo ao gasto do dinheiro público. E isso não é só com o Bolsonaro, é com o Lula, foi com a Dilma. Entendeu? Eu mesmo, nessa vida de jornalista, já revelei N matérias sobre gastos de cartão corporativo. Tem até uma matéria da qual eu me orgulho muito, que eu acabei publicando em outro veículo, que foi a história das lagostas do Supremo Tribunal Federal, que até hoje lembro da história dos ministros comendo lagosta. Aquela história foi que eu publiquei. Foi 2019, se não me engano. Então, assim, tem gasto de deputado com pipoca, sabe? Eu lembro de uma história, né, do ex-ministro Osmar Terra gastando com pipoca usando o dinheiro da Câmara, do cotão da Câmara. Teve deputado como o Feliciano que utilizou o dinheiro da Câmara para fazer uma intervenção
facial. E aí ele, olha, não, mas é porque eu precisava da minha imagem. Então, assim, você percebe que no final das contas, esse ainda é um tabu, tá? O Orlando Silva caiu por causa de uma tapioca. Mas ainda hoje, o zelo com o dinheiro público, sabe? Essa questão não existe, né? Você não tem, infelizmente, essa parcimônia de você gastar bem o meu dinheiro, o teu dinheiro, o dinheiro de você que nos acompanha. É o dinheiro do contribuinte, né? O nosso dinheiro. E qual foi o presidente mais econômico em gastos com os cartões corporativos? Então, pelos dados que nós pegamos, nesse momento foi o Temer, né? Ele foi o que gastou menos, mas aí, de novo, né? Há também que fazer uma ponderação, porque o Temer foram 2 anos do governo Temer, então enfim, então há uma ponderação a ser feita, mas pelos dados brutos foi o Michel Temer. E aí, falando sobre as consequências ainda do dia 8, porque a gente sabe que a semana inteira foi debruçada em entender esse caso, em saber das consequências, houveram vários pontos aí a serem desmistificados, a prisão do Anderson Torres, que ainda está nesse processo, né? Possivelmente hoje tem um desdobramento sobre isso, o afastamento do Ibanez e a prisão de 1.156 manifestantes. Conta pra gente, faz um resumo aí, Wilson, da semana pra gente desse ponto específico. Foi uma semana intensa, né? Tensa e intensa, né? Utilizando esses 2 termos. Esse episódio dos atos do final de semana, do domingo, eles tiveram várias consequências. Tá? Tivemos uma consequência política, e você pode colocar na tela, Matheus, por gentileza. Eu acho que essa matéria ilustra bem a história do Rogério Marinho. Por que eu estou pegando o caso do Rogério Marinho como símbolo disso? Não é que o Rogério Marinho, não é implicância com o Rogério Marinho, porque politicamente, Câmara e Senado começaram a associar o bolsonarismo, durante essa semana, a uma turba de malucos. Tá? Isso, infelizmente, aconteceu. Ou felizmente aconteceu, dependendo do teu ponto de vista. Então, a candidatura do Rogério Marinho, até esse episódio, ela era vista como uma candidatura coerente, com uma candidatura competitiva frente à candidatura de Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque existia um núcleo ali no Senado de descontentamento às ações do Rodrigo Pacheco. E aí, por questões pequenas, né? É um núcleo ali que não concordava pelo fato do Rodrigo Pacheco não ter pautado algumas pautas da direita, como os pedidos de impeachment de ministro do Supremo, entre outros assuntos. Só que com esse episódio dos ataques, né, do final de semana, fica muito difícil para a direita defender qualquer pauta, principalmente as pautas que vão de encontro ao Supremo, como essa questão do impeachment de ministros do STF. Então, por quê? Porque você vai associar diretamente isso a uma pauta antidemocrática. E hoje você tem uma união de executivo, legislativo e judiciário em torno da defesa das instituições, que é justamente algo que o Bolsonaro sempre bateu nos últimos 4 anos. Foram 4 anos em que o presidente da República, ou melhor, o então presidente da República, batia, criticava, questionava o poder das instituições. Eu até conversava essa semana, Kiss, com um integrante do PT, a gente foi tomar um café e aí ele foi me explicar alguns desses bastidores. O episódio de domingo, ele teve um quê um tanto quanto metafórico, sabe? Porque o que esse parlamentar me falou? Wilson, no momento em que a turba bolsonarista literalmente depredou o prédio do Palácio do Planalto, a sede do STF e o Congresso Nacional, você teve ali a materialização de algo que já vinha sendo feito simbolicamente nos últimos 4 anos. Você tinha um processo de deterioro, um processo de desmonte das instituições, de destruição das instituições. Quando você tem uma turba que vai lá e quebra tudo, você transforma aquilo que é uma metáfora, que é algo simbólico, em algo tangível. Em algo concreto. Algo concreto, tangível. O problema disso é o seguinte, é que tanto na metáfora quanto na ação, tanto no aspecto tangível quanto no aspecto intangível, você deu a faca, o queijo, sabe, na mão do PT. Porque agora o PT tem um discurso
de reconstrução completa. Eu preciso reconstruir o Palácio do Planalto, inclusive fazendo a reconstrução daquele bem público. Eu preciso reconstruir as instituições. Então, assim, vejam que essa metáfora, essa questão agora, ela ganha uma amplitude muito maior e o PT vai ter força para fazer essa confluência. Quando o Lula ele consegue convocar os 27 governadores, né, e faz uma caminhada do Palácio do Planalto na segunda-feira até o Supremo Tribunal Federal para mostrar aquela destruição, aquele episódio, aquele momento, que esse episódio tem um quê de simbolismo muito forte que poucas vezes se viu, sabe? Aquela tal daquela frente ampla que o Lula pregava na campanha e que inclusive nós criticamos aqui no programa, que ele não conseguia tirar do papel, o PT já vai aproveitar esse episódio para conseguir reforçar esse discurso de frente ampla. Então, vejam o que uma turba de malucos conseguiu fazer, né? E conseguiu entregar de bandeja todo um discurso e toda uma conjuntura favorável para o Lula. De novo, isso significa que o Lula vai ter facilidade para aprovar qualquer coisa no Congresso? Não. Mas parte da dificuldade se esvaiu depois desses episódios. Que não se imaginava, né? Foi realmente um ato aí impensado, ou não, né? Quem sabe. Wilson, para a próxima semana, quais são as perspectivas, quais são as previsões, o que a gente tem aí? Vai continuar com esse desdobramento aí dos atos do dia 8, será? Não, a semana que vem ainda é uma semana de reconstrução. Só que tem um detalhe que é curioso, deixa eu só checar aqui na minha agenda, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você perde um pouco o fluxo da linha do tempo, né? Inclusive, hoje é sexta-feira, para mim já tem cara de sábado, sabe? Então, a quinta-feira, assim, então o domingo teve cara de segunda, né? Mas tem algo para a gente ficar de olho agora, aproveitando esse processo da reconstrução, que é justamente a eleição do Congresso Nacional, né? Que é outra consequência tangível, outra consequência latente desses atos do domingo passado. A partir da próxima semana já vai haver a intensificação da campanha para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado. É bom lembrar que essa eleição ela acontece no dia 1º de fevereiro, né? Então, o que ocorre? Já a partir dessa semana, tanto Lira quanto Pacheco já vão ali buscar mais votos nos bastidores. E esse é um detalhe. A candidatura do Rodrigo Pacheco, que até então era uma dúvida, hoje já se fala que ele tem tudo para ser reeleito. A mesma coisa com Lira, né? A partir desse discurso institucional, porque, de novo, no momento em que esses bolsonaristas radicais, ou esses militantes radicais, ou esses, entre aspas, patriotas radicais, depredaram o Congresso Nacional, agora você tem também uma pauta corporativa. Uhum. Então, o deputado ele também se sentiu atingido. Até mesmo o deputado que ele é mais ligado ao bolsonarismo. Então, por isso, você agora você tende a ter um fortalecimento das instituições na figura dos presidentes das duas casas. Então, a caminhada, tanto para Pacheco quanto para Lira, para que eles sejam reeleitos a partir do dia 1º de fevereiro, agora você tem um caminho muito mais simples, menos tortuoso e com menos obstáculos. E isso tudo começa a partir da próxima semana. A partir da próxima semana, as campanhas, as conversas e a campanha para a eleição das duas mesas diretoras já começa a pegar fogo. Enfim, aqui você vai acompanhar tudo ao vivo com a gente. A gente vai seguir aqui acompanhando essas notícias, esses bastidores e tudo, os desdobramentos aí, tanto dos atos do dia 8, quanto também nos outros episódios que vão vir. A gente espera que a semana que vem seja uma semana mais tranquila, uma semana mais amena, uma semana que a gente consiga, de fato, se debruçar sobre temas que afetam a sociedade como um todo. Não que esse não afete, mas sobre outros temas também. Agradeço demais a sua audiência. O Meio Dia em Brasília fica por aqui. Mas o Antagonista segue durante todo o dia e durante o final de semana, com notícias, debates. Logo mais, às 8 horas, tem o Papo Antagonista. Então já acompanha. Não esquece de ativar o sininho aqui na tela para poder não perder nenhum dos nossos programas, de curtir esse vídeo aqui, comentar e compartilhar com um amigo seu. Eu fico por aqui e volto na segunda-feira com novas notícias e novos debates. Tchau, tchau!